quase 6 décadas, mais precisamente a partir do ano de 1964, o Brasil viveu um dos períodos mais sombrios da sua história, deixando marcas profundas na nossa sociedade. Enfrentamos censura, tortura, atrocidades, mortes. Hoje o horror voltou a bater à nossa porta. Fake news, discursos de ódio, violência, depredação do patrimônio público. Por mais que esses temas tragam tristeza e sofrimento, é importante que jamais sejam esquecidos. Essa é a proposta da semana Passado Presente, lembrar a brutalidade da ditadura militar e refletir sobre os ataques recentes à nossa democracia. E começamos o nosso debate com o seguinte tema: Memória, Verdade e Versões, baseado no documentário O Dia que Durou 21 Anos, de Camilo Tavares. Para compor a nossa mesa, nós temos o prazer em receber a historiadora Inaê Lopes dos Santos e o youtuber e empresário Felipe Neto. Inaê, Felipe, sejam muito bem-vindos à TV Brasil. E nós começamos o nosso debate. Inaê, queria começar refletindo aqui com você sobre o seguinte: o filme O Dia que Durou 21 Anos mostra exatamente como foi a preparação do golpe, a articulação em torno do golpe, a participação muito intensa dos Estados Unidos e, claro, tudo que aconteceu nesse período de 21 anos. E hoje a gente vê no Brasil, né, como isso reverbera ainda hoje no Brasil, inclusive com uma ampla parcela da sociedade brasileira defendendo ditadura, pedindo intervenção militar. Por que isso acontece e qual é a participação, digamos assim, que a falta de memória tem nisso? O Brasil é um país sem memória? Olha, essa é uma questão fundamental, acho que para a gente pensar não só o passado da história brasileira, mas sobretudo esse nosso presente tenso e intenso. A ditadura militar, ela foi um golpe de Estado que instaurou um regime político no qual as Forças Armadas centralizaram o poder político e administrativo do país, inviabilizando e impossibilitando uma série de direitos dos cidadãos brasileiros e instaurando junto com isso a tortura, a censura e também definindo e revigorando também uma maneira de contar a história do Brasil. Então, o que a gente tem, junto com a instauração desse regime ditatorial e autoritário, é uma contranarrativa sobre este mesmo regime, que o apresenta falaciosamente como uma revolução. E isso não só é promulgado durante o devir dos fatos, né, ali no calor da emoção dos anos iniciais, mas sobretudo na maneira como a história do Brasil é contada a partir de políticas públicas vinculadas para a educação brasileira. Então, a maneira como muitas gerações do Brasil aprenderam o que foi essa ditadura militar está em grande medida organizada pela própria ditadura, que fez com que a ideia de revolução e não, né, de um regime absolutamente ditatorial e autoritário fosse revelada. Obviamente que o trabalho não só da resistência durante a ditadura, mas também depois, na tentativa de disputar essa memória, foi e continua sendo fundamental, e aí nós temos que destacar o papel de historiadores, cientistas políticos e, sobretudo, dos ativistas e pessoas que se engajaram, né, durante a luta e a partir da proclamação efetiva de uma democracia no Brasil a partir da nossa Constituição de 1988. Mas a gente não pode não levar em conta, né, o poder que essa ditadura teve não só na sua implementação, mas na sua legitimação perante a sociedade brasileira. Então, nós temos que fazer um duplo exercício, né? O primeiro é de apresentar, e isso o filme faz muito bem, o documentário faz muito bem, quais foram as questões que pautaram a instauração desse regime, para também entender por que esse regime foi, de certa maneira, absorvido por uma parcela significativa da população. Então, a gente tem que contar, fazer uma contra-história e, ao mesmo tempo, mergulhar, né, nas memórias, né, e fazer dessas memórias também elementos de disputa para se contar
com mais profundidade e de maneira muito mais crítica o que foram esses 21 anos da história brasileira. Felipe, você é de uma geração bastante jovem. Como é que a história e essa memória da ditadura chegaram para você? Como é que isso reverbera na tua geração, né? E, sobretudo, nesse ambiente da tua geração, que é o das redes sociais, esse ambiente digital, né? O que é a ditadura para você? O que foi, né, a ditadura para você? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado também pela nomenclatura de jovem, fico muito feliz. Eu nasci junto com a Constituição, nasci no mesmo ano, né? Então, apesar da carinha de novinho, 35 anos, nasci em 1988 e eu sou justamente dessa geração que vem do ressurgimento da democracia no Brasil. Então, eu não vi a ditadura, mas eu ouvia falar, enquanto era criança, como uma coisa muito recente. E o que eu sentia é simplesmente que algumas pessoas descreviam como um horror, enquanto outras pessoas descreviam com saudosismo. Isso sempre foi uma coisa bem bipolar dentro do debate público aqui no Brasil. Dependendo do ambiente onde eu estava e com as pessoas que eu estava convivendo, eu tinha uma visão completamente diferenciada do que estava sendo dito a respeito desse período. Graças a uma sorte, né, e, enfim, ainda bem, eu me cerquei muito mais de pessoas que viam como um horror. Mas eu acho que aqui é importante ressaltar que a minha área, que é a área da comunicação, eu acho que falhou nesses 35 anos, desde que nós nos redemocratizamos, nós falhamos de certa forma. Poderia ter sido feito um trabalho muito melhor, inclusive via investimento do Estado, para que a gente não deixasse que a ditadura tentasse controlar a narrativa e tentasse, de alguma forma, deixar na memória de pessoas saudosistas de períodos de absoluto controle e intransigência, essa sensação de naquela época que era bom. E como que você faz isso, né? Através da comunicação. Como que você não deixa a memória ser alterada ao longo dos anos, ser influenciada com narrativas distorcidas? Você tem diversas formas. E esse filme é um belo exemplo. Mas eu acho que, assim como o filme, muitas outras ações deveriam ter sido tomadas. A criação de museus, a criação de museus, a criação de memoriais, a criação de obras públicas que pudessem nos lembrar. Às vezes a gente pensa, por que tem determinada estátua numa rua, né? E a gente não dá real importância ou valor do que aquela estátua comunica. O que nós temos hoje no Brasil são diversas estátuas que, pelo contrário, fazem um serviço oposto, né? Nós temos diversas ruas, nomes de ruas que fazem o serviço oposto. Essa comunicação, eu sinto que nós falhamos miseravelmente ao longo desses últimos 35 anos em tentar fazer com que a narrativa fosse ditadura nunca mais. Como a Alemanha fez. Se você vai na Alemanha, a quantidade de memoriais, a quantidade de museus, e as pessoas às vezes se perguntam por que fazem um museu do Holocausto? Por que transformam a guerra e o sofrimento de pessoas em campos de concentração em memoriais para as pessoas irem lá tirar foto? Isso seria a exploração do sofrimento para ganhar dinheiro com turismo? Não. É para que não se deixe esquecer. Os campos de concentração estão lá preservados para visitação. Por que aqui nós não temos os campos de tortura, os locais de prisões, etc., abertos para visitação, para que a gente veja os horrores que foram cometidos durante o período da ditadura? Então, eu acho que nós falhamos, mas que nós temos tempo para corrigir. E aí se vem, obviamente, na educação de base, se vem na comunicação e se vem, obviamente, em incentivo de cultura para que o povo tenha uma real dimensão do que foi esse período. Hoje eu tenho a convicção absoluta, foi um terror. Sim. A gente está conversando aqui justamente sobre essa disputa de narrativas e os mecanismos, né, que a gente pode ter para que, enfim, a verdade histórica seja entendida e afirmada. Agora, Inaê, eu te pergunto também o seguinte, há uma narrativa também, né, muito propagada, né, de que os militares teriam uma espécie de poder de tutela sobre a sociedade civil aqui no Brasil, né? Pela histórica participação deles, inclusive, na política, né? Mas que eles teriam, enfim, esse poder de tutela, né? Inclusive sobre as instituições, os demais poderes civis. Essa também seria uma das causas, digamos assim, né, dessa visão deturpada do que foi a ditadura, né, sobre o papel
papel dos militares que uma grande parcela da sociedade brasileira tem? Olha, essa, de novo, uma pergunta, acho que fundamental. E a gente não pode esquecer que a nossa República nasce de uma ação contundente, muitas vezes também chamada de golpe, dos militares, né? E essa ação, ela marca uma força, né, das Forças Armadas no Brasil, que se fazem presente em diferentes momentos da história do Brasil e de diferentes maneiras. Sem sombra de dúvida, o que acontece entre 1964 e 1985 é a agudização não só dessa tutela, mas de uma intervenção ainda mais direta que as Forças Armadas têm e continuam tendo na sociedade brasileira. Então, não resta muitas dúvidas sobre o papel central que a relação estabelecida entre as Forças Armadas e a própria ideia de exercício de cidadania, né, da organização institucional da República Brasileira ao longo da história, como que isso foi construído. Então, é um elemento central que precisa ser debatido, né, inclusive agora, nesse momento em que a gente vive, tendo como uma lembrança um pouco pretérita a ditadura militar propriamente dita, mas também os anos que nos antecederam, nos quais o debate sobre a presença e a intervenção militar ficaram ainda mais arrefecidos. Felipe, eu queria saber como é que reverbera nas redes sociais essa questão da atuação dos militares, do bolsonarismo, do 8 de janeiro, né, aqueles atos terroristas do 8 de janeiro, antes, né, na sequência da preparação, digamos assim, para aqueles atos, os acampamentos em volta dos quartéis, com cenas que nós vimos até de uma certa realidade paralela, né, uma coisa até difícil da gente entender, né? Como é que isso tudo se conecta, reverbera no mundo digital? Enfim, é uma coisa difícil da gente entender quem está fora, mas quem conhece, né, esses mecanismos de funcionamento das redes, né, talvez consiga explicar. Eu queria, na verdade, assim, a tua explicação de quem conhece esse mundo digital, como é que isso tudo se conecta para produzir essa espécie de realidade paralela que a gente tem visto. Bom, esse é o cerne da questão. Vou tentar sintetizar, né? Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que, num sistema capitalista, a cadela do fascismo está sempre no cio. A gente nunca pode esquecer isso, né? Toda vez que o sistema capitalista tem uma crise, seja ela de governabilidade, seja ela de excesso de corrupção, ou seja ela uma crise financeira, a gente sempre tem a cadela do fascismo batendo na porta ali, mostrando que está no cio, pronta para novamente tomar o poder. Então, isso se repete o tempo inteiro em todas as democracias capitalistas que estão por aí. Quando o Brasil entra nessa crise, nós temos, mais uma vez, esse processo de resgate da extrema-direita, de voltar a ter força e de voltar a ter tração com o público, né, com o povo brasileiro. E isso se faz via comunicação. O que antes tinha que ser uma comunicação offline, lá na época da ditadura, quando essa extrema-direita decide que vai dar o golpe, decide que o João Goulart não tem condição de continuar porque ele seria um comunista e que eles precisam, né, via Estados Unidos, inclusive, com o apoio dos americanos, controlar a população a ponto de dar o golpe e a população apoiar esse golpe, o que eles fazem? Estratégia de comunicação. A CIA investe para fazer com que esses espetáculos e a cultura aqui no Brasil seja infiltrado completamente por uma propaganda totalmente de guerra, totalmente antidemocrática, para que o povo entenda que é necessária intervenção militar. Aqui no Brasil a mesma coisa se repete, mas agora a gente está num ambiente digital. Então as estratégias são as mesmas, só que o que mudou foi o ambiente. Eles vão utilizar através da desinformação, através de mentiras, através da deturpação da realidade, da criação dessas teorias conspiratórias absurdas. Eles vão entrar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter de todo mundo e vender esse discurso de que nós precisamos de uma salvação, ou então o Brasil vai virar a Venezuela, o Brasil vai quebrar economicamente, pessoas vão invadir a sua casa e passar a morar dentro dela, com o apoio do Estado. Tudo isso é criado de maneira estratégica. Isso não é um surto coletivo onde as pessoas ficam histéricas e começam a propagar. Não, isso é estratégico, isso é pensado. Encontrar quem são os financiadores e quem são os interlocutores desse tipo de mentira, disseminação de teorias conspiratórias é fundamental para que a gente preserve a democracia.
Como fazer isso? Aí entra um outro debate. Mas, sem dúvida, sem as redes digitais hoje, seria muito difícil que essas estratégias de articulação de teorias conspiratórias conseguissem ter tração no território brasileiro. Porque hoje nós temos outra estrutura montada para filmes, séries, espetáculos e tudo mais. Então, nós temos outras barreiras criadas, nós temos resistência. Mas dentro do ambiente digital, nós não estávamos preparados para lidar com isso. E por isso, a cadela do cio, a cadela do fascismo, mais uma vez, mostrou que veio e conseguiu ficar 4 anos no poder e ameaça o retorno. Isso, sem dúvida nenhuma, a gente tem que continuar atento. Felipe, deixa eu aproveitar isso que você está falando e te perguntar o seguinte. Sem essa máquina do ódio digital, o 8 de janeiro teria sido possível? Olha, é difícil a gente conjecturar, né? Mas a gente sabe que foi possível por conta da máquina digital, sem dúvida nenhuma. Se ela não existisse, eu não tenho a menor dúvida de que eles tentariam encontrar outras soluções para levar essas narrativas às pessoas. Agora, se isso seria bem sucedido ou não, impossível a gente prever. O que a gente sabe é que lá na década de 60 a gente teve, de fato, um apoio da mídia brasileira. Então, os grandes veículos compraram o discurso golpista e foram protagonistas para que isso acontecesse. Nós temos a meia-culpa feita até pela própria Rede Globo assumindo isso décadas depois. Então, eles teriam que repetir, o que eu não acho que teria acontecido. Mas não tem como a gente, né, imaginar um mundo hoje sem o que está acontecendo, sem os veículos digitais. O que a gente precisa fazer é criar as ferramentas necessárias para que o povo não mais caia na desinformação e nas teorias conspiratórias, para que o 8 de janeiro não se repita. Inaê, o Felipe mencionou essa questão da ameaça comunista. Em 64, isso foi muito usado, né? E a gente vê hoje esse mesmo argumento sendo usado, né? Isso foi usado na campanha do Bolsonaro. Isso é um argumento ainda que, incrivelmente, uma ampla parcela da sociedade brasileira aceita. Tem até uma pesquisa recente que mostra isso. Naquela época, nós estávamos na Guerra Fria. Hoje, isso não existe mais. Por que esse discurso é tão convincente ainda hoje? Né? Por que, digamos assim, por que ele cola, né? E convence tanta gente? Bom, em primeiro lugar, porque há um profundo desconhecimento do que seja o comunismo, né? Muito devido à maneira como ele é apresentado pelas forças capitalistas. Então, essa é uma desigualdade, né? Há uma diferença brutal entre a força comunista e a ideologia comunista da maneira como ela é apresentada no Brasil e a força do capitalismo na nossa sociedade. E o que esse medo, esse pânico, esse pavor do comunismo remete, né? É um medo profundo, e aí esse é um medo que, de certa maneira, atravessa os cidadãos brasileiros de diferentes classes sociais, da possibilidade da perda da propriedade privada. Porque a propriedade privada, ou o acesso, ou a propriedade privada estar no horizonte de expectativas dos cidadãos brasileiros é algo constituinte da própria ideia do exercício da cidadania no Brasil, isso desde o século XIX. Né? Então, a propriedade privada ela tem um lugar fundamental na maneira como o brasileiro se entende, no que ele almeja. Então, quando você cria uma narrativa falaciosa sobre o que é o comunismo e essa narrativa está centrada na possibilidade, né, dos cidadãos brasileiros, todos eles, poderem perder a sua propriedade, isso continua ecoando, apesar, né, de nós não estarmos mais na Guerra Fria, embora ainda haja hoje, no século XXI, mesmo depois da queda do Muro de Berlim, uma compreensão absolutamente deturpada do que são as sociedades que, de certa maneira, viveram o comunismo, né, durante a Guerra Fria, mas mais do que isso, né, sociedades que ainda, de alguma maneira, estão em diálogo com os princípios do comunismo, como, por exemplo, a percepção que se tem sobre Cuba, né, hoje, né, na atualidade. Então, a gente tem que fazer pensar uma trajetória um pouco mais longa do ponto de vista da história brasileira para entender como que a propriedade privada é um fator crucial na construção da cidadania no Brasil e como
esse fator ele acaba sendo manipulado, sobretudo pelas elites, que são, na verdade, quem detém a maior parte das propriedades privadas no Brasil, sem sombra de dúvida. Felipe, como é que a gente faz esse debate nas redes sociais, né, no universo digital, sobre ditadura, bolsonarismo, sobre extrema-direita, sendo que a linguagem da extrema-direita é violenta, como o próprio nome diz, é extremista, né? Como é que a gente faz esse debate sem cair na armadilha de também recorrer a essa linguagem violenta e extremista? Bom, é muito difícil, porque a extrema-direita, ela se faz valer do fato de que a pessoa que vai ser dominada por aquela narrativa, ela não teve oportunidade de estudar sobre o determinado assunto. Então, a própria pessoa que normalmente fala da extrema-direita, ela também não é estudada sobre o tema. Por isso, é muito mais difícil a esquerda conseguir, ou nem digo esquerda, o centro, ou a direita razoável, a direita racional, conseguir explicar para uma pessoa por que determinado assunto não é superficial e fácil de resolver. Eu vou dar um exemplo. Nós temos o problema da criminalidade. Aqui no Brasil, infelizmente, é difícil encontrar alguém que já não foi assaltado alguma vez na vida. Essa pessoa que passou por esse trauma, por essa experiência traumática, vê alguém da extrema-direita falar sobre o tema, e o que ela vai ouvir? Ela vai ouvir ele falar alguma coisa do tipo, tem que matar vagabundo, porque bandido morto não rouba de novo. Frases de impacto, frases simples, que qualquer pessoa entende e que parecem razoáveis, parecem realmente que tem uma lógica por trás. O cara está morto, ele não vai roubar de novo. Essa pessoa, ela não vai ter o tempo ou a oportunidade de entender o contexto social, o que gera você tratar com violência o criminoso, quais são as consequências nas sociedades que tentaram fazer isso, e o que poderia acontecer, a bomba que explodiria se a gente tratasse a sociedade dessa forma. Quem vai tentar explicar isso? O professor em sala de aula, os cursos, os livros. É difícil você levar profundidade para o debate quando você tem uma extrema-direita mentindo, gritando, babando e mostrando como tudo é fácil de resolver desde que você seja violento e irracional. Então, quando a gente vai para o debate digital e a gente quer explicar as coisas para as pessoas, é muito difícil a gente prender a atenção dessa pessoa. E é por isso que a gente tem esses grandes fenômenos políticos da extrema-direita conseguindo milhões de visualizações com discursos rasos, fáceis, cheios de mentiras e botando na cabeça dessas pessoas que elas estão numa guerra midiática do bem contra o mal, onde o bem é representado por essa família tradicional cristã que quer preservar a humanidade e salvar a liberdade. É muito difícil você explicar para as pessoas as raízes dos problemas quando as raízes dos problemas são extremamente complexas. Então, a solução para isso, ela parte muito até de um ensinamento para todo mundo que se comunica digitalmente de como criar esse conteúdo. Eu enfrentei esse desafio no segundo turno das eleições, quando eu decidi, de fato, enfrentar essa comunicação bolsonarista, criando vídeos desmentindo o que eles contavam, as mentiras ditas, desde que o PT tinha desviado 242 bilhões da saúde, até outras questões ainda mais difíceis de desmentir, porque estão no imaginário popular. E eu fiz isso utilizando levemente técnicas que eles utilizam. Eu não usei a violência, eu não usei mentira, mas eu usei formato, eu usei edição, eu usei algumas das vezes o vocabulário e o deboche. Por que eu defendo a utilização de alguns mecanismos? Porque senão você não prende atenção. Se você não responde, se você não debocha, se você não faz uma piada, se você não inclui algo que prende a atenção daquela pessoa, ela se desconecta. Então, criar esse conteúdo que vai explicar para a pessoa as raízes de determinados problemas e desmentir essa irracionalidade da extrema-direita, é fundamental que a gente também saiba ser leve, descontraído, divertido, porque senão as pessoas param de prestar atenção. As pessoas não têm tempo, as pessoas estão o tempo inteiro precisando trabalhar para sobreviver. É fundamental que a gente melhore as técnicas de comunicação, tanto da esquerda quanto do centro, quanto da direita racional, para que a gente não continue tendo esses extremistas radicais da direita doentia e perversa continuando a ocupar não só cargos no executivo, mas sentar em inúmeras cadeiras do nosso Congresso, que é o que está acontecendo nesse momento, inclusive com o deputado mais votado do Brasil sendo uma dessas pessoas perversas, uma dessas pessoas que mentem o tempo inteiro e que criam um cenário de guerra. Vende até curso falando para as pessoas, você tem que aprender a ser um guerreiro cristão contra o mal da esquerda. Isso está acontecendo nesse momento. Então, enquanto não houver, de fato, diálogo para a gente enfrentar esse tipo de discurso terrível, nojento,
vai continuar sendo um perigo iminente a volta do fascismo para o Brasil. O Felipe está traçando esse cenário, né, de disputa, de guerra cultural, digamos assim, Inaê. E aí eu quero te ouvir sobre o seguinte: nós falamos muito sobre a memória da ditadura, mas eu creio que também vai ser muito importante, né, ao longo dos próximos anos, né, a gente discutir também a memória do que foi o bolsonarismo, do que foram esses 4 anos de bolsonarismo no Brasil, todas as suas consequências. E aí a minha preocupação é a seguinte: como é que a gente, né, discute e tem a memória do bolsonarismo sem que isso favoreça o bolsonarismo? Porque às vezes a impressão que eu tenho, né, a estratégia da comunicação bolsonarista, para ficar no tema aqui que o Felipe está propondo, da comunicação, é a seguinte: falem mal, mas falem de mim. Como é que a gente faz isso sem favorecer o bolsonarismo? Olha, Cristina, são ações conjuntas, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que aprender com o que foram esses últimos 4 anos, e eles são, de novo, né, uma agudização de um longo processo da história do Brasil, que é uma história que é vendida como uma história pacífica, harmoniosa e sem conflitos. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa encarar, de fato, é que nós temos uma história abertamente violenta, né, com conflitos dos mais variados, raciais, de classe, de gênero, né, para que a partir daí a gente inicie, enfim, um processo que eu vejo pelo menos a partir de duas dimensões. Uma mais imediata, e aí, sem sombra de dúvida, a comunicação, o jornalismo tem um papel central, que é de transformar esses conteúdos que são, sem sombra de dúvida, complexos. E mais do que complexos, eles são também silenciados, né? Porque a ignorância, ela é uma das principais políticas públicas da história do Estado brasileiro, né? Se a gente for recuperar a história do Brasil, a história da educação do Brasil, ela é uma vergonha, porque ela é, na verdade, fruto muito mais de uma demanda da sociedade do que, de fato, de um interesse do Estado Nacional ao longo dos nossos últimos, pelo menos, 120, 130 anos. E, ao mesmo tempo, né, isso não tem mais como o Brasil não encarar de maneira muito forte, são as políticas públicas de educação, né? A educação é a principal ferramenta de perpetuação dessas ideias extremistas, né? Porque a ausência de políticas públicas é uma forma de fazer política pública na educação. Então, o que é necessário que o Estado Nacional faça é tomar para si, né, essa questão e fazer uma série de políticas públicas na área da educação que tenha como objetivo complexificar a maneira como a história do Brasil é entendida, para que a gente, de certa forma, compreenda os últimos 4 anos dentro de um contexto maior, né, para desmistificar, inclusive, quem é o Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro é uma figura absolutamente importante, central e terrível da história do Brasil, mas ele traz junto consigo algo que é muito maior que é o bolsonarismo, que tem raízes em outros momentos da história do Brasil. Então, a gente precisa fazer um serviço quase que de arqueologia educacional, que é ir tirando essas camadas e escavando as camadas dessa história brasileira que não é ensinada ainda ou da maneira como deve ser nas escolas brasileiras, sobretudo nas escolas públicas, né? Para que a gente tenha uma população que seja formada de uma maneira cada vez mais crítica, né? E que não se deixe levar por esse discurso, que é um discurso simplista, né? De ódio, de violência, mas que, ao mesmo tempo, faz muito sentido se a gente pegar a longuíssima história do Brasil, um país em que a escravidão vigorou por mais tempo na história de todas as Américas, né, em que a gente tem uma tentativa sistemática de exclusão e de marginalização da população negra, genocídios indígenas, enfim, que recortam toda a nossa história. Então, essas coisas estão todas conectadas porque elas naturalizam a maneira como a gente entende a história do Brasil. Então, há também, infelizmente, uma naturalização da própria percepção de quem é o Bolsonaro, né? Que vira quase que uma chacota, mas uma chacota perigosa, terrível, mas que faz sentido para um percentual muito grande da população brasileira. E esse é o principal problema. Então, a gente precisa, e acho que essa pode ser uma das grandes contribuições da história, é esvaziar a figura do Bolsonaro, né, dentro de uma percepção crítica da história brasileira que permita entender como ele chega ao poder para justamente
demonstrar os perigos que forças como essa têm de se manterem no poder no que diz respeito à manutenção da democracia do Brasil, porque é também disso que nós estamos falando, ou mais do que isso, é sobretudo disso que nós estamos falando. O Brasil é um país em que a democracia está sempre por um fio. Bom, então a gente já está caminhando para o final, Felipe. Fica essa questão final aqui para você. Como a Inaê disse, nesse país em que a democracia parece estar sempre por um fio, né, a gente vai ser capaz de, nesse universo digital, promover um debate que efetivamente contribua para a construção e o fortalecimento da democracia? Ou seja, é possível derrotar essa ditadura do algoritmo? Eu não diria que é possível, eu diria que é essencial. Hoje, o que nós vivemos não é necessariamente um fato orgânico que está acontecendo no Brasil. O que é isso? A gente chama de orgânico aquilo que é natural, ou seja, as pessoas comentam nas ruas, elas espalham entre si, elas formam seus ideais, né? Isso pode ser atingido de diversas formas, como o investimento em políticas públicas de cultura e no surgimento de materiais, sejam filmes, peças e tudo mais. Até hoje, tudo que a gente viu foi a utilização disso para e pela extrema-direita. Então, primeiro ponto, a utilização do Ministério da Cultura para, de fato, a gente resgatar a história do Brasil. A gente levar a história do Brasil para as pessoas é fundamental. Mas o que a gente está vendo na internet, hoje especificamente, não é um fenômeno orgânico. O que a gente vê é o seguinte: as grandes plataformas, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, todas elas, o que elas mais precisam? Da atenção do público. Você, quando pega o seu celular e abre seu celular, um aplicativo qualquer, aquele aplicativo tem um único objetivo: não deixar você sair. Quanto mais tempo você ficar, mais dinheiro ele vai fazer. E isso a gente está falando de como funciona o sistema frio, de como os robôs que estão dentro desse aplicativo vão mostrar o conteúdo para você. O que isso favorece? Isso favorece diretamente todo tipo de discurso radical, violento, alarmista e teorias da conspiração. Afinal de contas, se você está descendo a timeline do seu Facebook, colocando de maneira prática, você está descendo a timeline do seu Facebook, você vê uma foto do churrasco da sua tia, um buquê de flores recebido pela sua avó, e de repente vem uma foto de uma pessoa morta. Você pausa para olhar. O que é isso? O que aconteceu? Um GIF, uma imagem, um vídeo, qualquer coisa que seja alarmista, você pausa para ver o que aconteceu. Aquele vai ser o post que você vai dar sua atenção. O que o algoritmo, ou seja, o robozinho que está trabalhando para montar essa timeline para você vai entender? Opa, quanto mais radical, quanto mais violento, quanto mais agressivo, mais essa pessoa fica aqui. Esse é meu objetivo. Vou mostrar mais um. Vou mostrar mais um. Vou mostrar mais um. Então, basta que você veja um vídeo de teoria da conspiração do Olavo de Carvalho, que fundamenta o berço do renascimento da extrema-direita aqui no Brasil nos veículos digitais. Ele é o grande responsável pelo ressurgimento disso dentro do ambiente digital no Brasil. Ele começa a surfar essa onda em 2005 e 2006, quando ninguém falava do assunto. Quando você vê um vídeo, você agora entra num loop eterno em que você vai ter muita recomendação de vídeo do mesmo estilo. E nunca um contraponto. Nunca. Vai sempre te levar para a maior radicalização possível, porque é o que te prende, é o que faz você querer ver outro vídeo, é o que faz você querer ler um post. Então, enquanto os algoritmos não forem, de fato, combatidos para que acabe de uma vez por todas essa ruptura do interesse público, enquanto a gente não tiver os debates precisos para a regulamentação de mídias digitais, para que esses algoritmos sejam socialmente responsáveis, vai ser muito difícil a gente conseguir, eu não digo nem livrar a internet dessa extrema-direita doentia, mas pelo menos diminuir a presença. Não vai. É necessário que, de fato, haja algum tipo de intervenção para que o sistema que hoje prioriza o ódio passe a priorizar o interesse público de paz e harmonia. Senão, a gente já tem a batalha perdida.
Bom, eu acho que a gente teve um debate muito rico e fica, então, esse cenário que é complexo, desafiador, e eu quero agradecer imensamente as contribuições do Felipe Neto, da Inaê Lopes dos Santos, que nos ajudam a pensar o Brasil nesse momento. Obrigadíssima, Inaê, Felipe, e agradeço especialmente a você que nos acompanhou até aqui. Fica agora com o filme O Dia que Durou 21 Anos, de Camilo Tavares. Boa noite, até amanhã.